Antes de começarmos, pense nisto. Quantas histórias extraordinárias passam por si todos os dias, sem nunca serem contadas? Está a ouvir Histórias com Voz, o podcast da UATI, Universidade do Algarve para a Terceira Idade, um espaço onde encontra conversas leves e histórias fortes. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Histórias com Voz. Francisca Graça, boa tarde. Muito obrigado por ter aceito este convite e estar aqui comigo neste bocadinho. Foi com todo o prazer, Luís, porque eu também fiquei muito satisfeita quando você foi para a nossa área de teatro. Vamos falar um bocado de si primeiro. Sei que a Francisca não é de Faro. Não. É como eu sou do Alentejo. Eu sou alentejana do Baixo e o Luís é do Alto? Do Alto Alentejo. Do Alto, pronto. Eu sou do Baixo, mas depois acabei os meus estudos no Alto, em Évora, de que gostei muito. Conte-nos um bocado de como é que foi a sua vida até encalhar aqui em Faro. Começo no quê? Na primária? Não é preciso dizer tudo, resumo. Mas quero que comece do princípio, pronto. Aquilo que a Francisca achar interessante. Vou começar da primária. Na primeira classe, olha, tive uma professora que era de Beja, era muito pobre, tinha um filho com 14 anos, um marido que era bêbado e ela era regente escolar, sabe? Porque regentes que ganhavam muito mal. As professoras ganhavam bem, mas as regentes ganhavam muito mal. E até todos os dias que ia para a escola levava-me a aprender a professora. Sempre gostei muito de dar. Uma vez levava-lhe um chouriço, outras vezes levava-lhe um pão, uma coisa assim. Ela gostava muito de mim. Depois, na terceira classe, tive uma que também era de Beja, não gostava, não éramos muito amigas. Já não era a mesma coisa. Acabei a quarta classe, fiz a admissão aos liceus, que nessa altura, para se estudar, tinha que se fazer a admissão. Fazer um exame na quarta classe. Era quase uma segunda, quarta classe aquilo. Só que era feito particularmente, não podia ser nas escolas. E então fiz com a dona Leonori, que era mãe de uma professora que estava a lecionar nessa altura, e era só eu e o Vítor, que era da minha idade, e nós brincávamos com a professora. Ela deixava-se dormir enquanto a gente fazia o desenho, e a gente punha-se a cantarolar-lhe cada mergulhinho, cada peixinho, cada mergulhão, cada peixão. Depois chegou a altura no ano seguinte de entrar para estudos, não pude ir para Beja, porque Beja é que era a capital do distrito, e era só onde havia liceu, que era o mais barato. A Francisca é de Selmos. Eu sou de Selmos, uma aldeia do Concelho da Vidigueira. Entre Moura e... É do Concelho da Vidigueira. Sim, sim. A Vidigueira tem Selmos, Pedrógão do Alentejo e Alcaria. São as freguesias e Vila de Prates. São as freguesias que pertencem ao Concelho da Vidigueira. Pois não podia ir para Beja porque uma menina sozinha não ia para um quarto alugado nessa altura. Era um escândalo. E então tive que ir para um colégio particular, que era o Colégio da Vidigueira, que era chamado, o nome do colégio era Externato de São José, mas vulgarmente era conhecido por o Colégio do Dr. Espadinha, porque o Dr. Espadinha era médico, era diretor do colégio e era conhecido mais por isso. E a mulher era a Dona Bina. A mulher dava-nos letras, ele dava-nos ciências. E depois eu tinha que ir, descemos para a Vidigueira, que eram 7 quilómetros, tinha que ir de carrinha, às 7h30 da manhã, porque as aulas começavam às 8h30, com muito frio. O que é que o meu pai fez? Toldou a carrinha. Parecia a carrinha dos ciganos. Porque aquilo era havia carros toldados nessa altura, mas bonitos, bons. O meu pai toldou assim, às 3 pancadas. Pronto. Arranjou. E então nós íamos nessa carrinha. Eu, o Vítor e a Antónia. Eu e ele tínhamos 11 anos. A Antónia já tinha 20. A Antónia ia no meio e a gente Mas a Antónia também estudava? Também éramos os três que andávamos a estudar. E então cada semana era o pai de um que ia levar. Uma semana era o meu pai, outra semana era o pai do Vítor, que já tinha automóvel, e outra semana era o irmão da Antónia, que também nos levava de carrinha. Apanhávamos um frio danado. Levávamos um cobertor a tapar as pernas. Mas como os nossos 11 anos eram só para a brincadeira, o Vítor puxava para um lado e puxava para o outro, só quem ia tapar era a Antónia. Que estava no meio. Que era a que estava no meio. Ora bem. E depois andei
4 anos no Colégio da Vidigueira, depois fui para Évora, para as Doroteias, e fiz o 5º ano já nas Doroteias. E depois não estudei mais, porque estudar nessa altura era muito oneroso. Muito caro mesmo. Tenho uma história até disso. É melhor eu não contar. Até porque senão ficamos aqui muito tempo, não é? É. Então, essa deixamos para outra altura. Exatamente. Eu já desenvolvi até chegar ao colégio. Vamos continuar. Agora damos um salto e vamos chegar à altura em que descobre o seu namorado, não é? Ui. Sabe porque é que eu descobri o meu namorado? Diga. Porque a minha mãe era encarregada do posto de correios em Selmos, que era um PCTF. Tínhamos a mercearia e tínhamos esse posto de correio, e a minha mãe era... um shopping. A minha mãe... as mercearias nessa altura eram shoppings. A minha mãe nessa altura era encarregada do posto. E eu vinha do colégio, e quem atendia às chamadas, quem fazia, as pessoas iam lá a querer telefonar, quem fazia as chamadas era eu, tomava conta daquilo tudo. Faz de conta que a encarregada era eu. Francisca sempre foi assim despachada, não? Não sou muito despachada. E então o meu namorado e futuro marido trabalhava na Vidigueira. E quando chegava à noite, à meia-noite, conferia-se o serviço telefónico com os postos dependentes da estação da Vidigueira. Era aí que fazia essa conferência. Tanta coisa a conferir, começámos a namorar. Mas tínhamos 10 anos de diferença, ele era 10 anos mais velho do que eu. Quando a minha mãe soube que eu namorava, ficou muito escandalizada. Eu era uma mocinha e ele era um senhor, com 10 anos de diferença. E então disse-me assim, tu namoras o senhor Barradas? O senhor Barradas. O senhor Barradas. Pensava. E eu era a mocinha. E depois, quando começámos mesmo a namorar a sério, e ele ia namorar comigo na casa dos meus pais, acabava o namoro aí às 10 horas ou coisa assim, ficava conversando com o meu pai e a minha mãe até à meia-noite e eu ficava furiosa. Era assim. Mas deixavam-na ficar? Ou, não, deixavam-me ficar, mas a conversa era deles, não era minha e do namorado. Era a diferença de idade que fazia isso. Esta nova geração não sabe o que é isso. Pois não. Esse enquadramento de namoro com não faz a mínima ideia. Coisas que a gente fazia. Ainda agora no almoço que fiz do Dia da Mulher, eu contei uma história engraçada com um moço que andava atrás de mim antes de namorar o meu marido. Nunca o namorei, claro. Mas o rapaz tocava acordeon. E disse que era muito mentiroso. E chamavam-lhe o mentirário. E então o que é que acontecia? Quando ele estava a tocar e eu a dançar, porque ele nunca dançava comigo, e dava-lhe sinal, se gostava da música era muito comprida, da música e do par. Se não gostava era muito curtinha, e os outros ficavam brutos e diziam-lhe assim, epá, és maluco, umas tão grandes, outras tão pequeninas. Quer dizer, Francisco é que controlava o tempo da música. Controlava o tempo da música. E um dia fartei-me de rir, porque a casa dos meus pais era uma casa de aldeia, normal, e a janela era uma janela como habitualmente são, e então um dia tinha debaixo da janela assim um bilhetinho desse, a dizer-me assim, janelas em ogiva, vejo-as fechadas. Ora, as janelas em ogivas eram dos monumentos importantes. Fui buscar esta conversa a propósito de Luís dizer coisas de antigamente. Exatamente. Sim, porque esta nova geração, novas e já não tão novas, não é? Pois. Não fazem ideia, nem sequer lhe passa pela cabeça estarem a namorar e estarem à espera que haja pós de cabeleira. E os problemas que a gente tinha que eu tive, e as minhas amigas no colégio. Porque no colégio os rapazes tinham recreio no resto de chão e a gente tinha recreio lá em cima no terraço. Os recreios eram completamente separados e não podia haver namoricos. As mulheres na altura era muito complicado. Não podia haver namoricos, não podia haver nada disso. Não se podia ler aquilo que a gente queria. Eu cheguei a ser chamado ao gabinete do diretor porque andava a ler o Eusébio Macário, que era proibido. E eu estava a ler o Eusébio Macário e tinha na mala a Brasileira dos Prazinhos, 2 livros proibidos. Fui chamado ao gabinete do diretor e queixas à minha mãe. Mas, entretanto, conseguiu ultrapassar estes problemas todos e depois? E depois fui para Évora acabar de estudar. Só fiz o 5º ano, não fiz mais, porque, como lhe disse, nessa altura os estudos eram muito caros. Sim. E o meu pai não era rico, como eu já disse. Depois, como eu já tinha prazer por os correios, digamos assim, e nos correios ganhava-se um bocadinho mais do que em professora, parece-me que era diferença de 50 ou de 100 escudos, uma coisa assim, fui para os correios.
Fui para os Correios e fiz o estágio dos Correios também em Évora. Depois do estágio fiz um ano na Vidigueira, depois fui 14 anos para Almodóvar e depois em 80 vim para o Algarve. Não conhecia nada daqui. Não, quer dizer, eu vinha cá uma vez ou outra para a praia. Férias. Exatamente. Já tinha comprado cá um apartamento, na Penha, e depois quando vim, um ano antes de virmos, vendi esse apartamento e fiz a vivenda para onde fui morar com o dinheiro do apartamento e mais algum período. Mas porquê Faro? Porquê Faro? Em termos Porque de trabalho. não, porque nessa altura o meu marido também era dos Correios. E quando trabalhámos em Almodóvar, trabalhámos lá 14 anos, era ele a desfiar, eu coadjuvava, era administrativa como ele, e depois os Correios patrocinaram um curso que dava equiparação a bacharelato. Eu podia ter ido fazer o curso. E ele foi e podia ter ido também, mas não fui porquê? Porque a mãe fica sempre a tomar conta dos filhos. Eu tinha 2 filhos, tive que ficar em casa com eles, fiquei esfiando a estação nessa altura, estávamos construindo a casa aqui em baixo, de maneira que está a ver. Eu andei a tirar a carta também nessa altura, foi um ano muito sobrecarregado, o ano de 78, 79. Que o seu marido, com esse curso, saiu de casa. Com esse curso, veio para aqui, para Faro, porque entretanto... tirou o curso cá em Faro? Não, ele tirou o curso em Lisboa. Eu fiquei a esfiar em Almodóvar e depois dele ter o curso, os Correios iam descentralizar. Quando ele acabou o curso já estavam mesmo descentralizados e ele veio para aqui, para um lugar de esfia mais avançado, já no departamento postal, mas havia 2 chefes maiores do departamento postal, que era o da área financeira e o da área postal, e ele ficou na área postal. E eu fui para o serviço central mesmo. Também fui fazer um curso a Lisboa, de formação, e fui para o conferente de despesa. Aqui em Faro já? Aqui em Faro, mas nos serviços centrais dos Correios. Eu nunca trabalhei em Faro na estação. Trabalhei sempre nos serviços centrais. Depois, mais tarde, os serviços, o que tinham descentralizado com o 25 de Abril, centralizaram outra vez. E os serviços centrais fecharam aqui e nós tivemos, as que trabalhávamos lá, tivemos que ir para as estações. Como as estações já estavam automatizadas e os nossos serviços centrais ainda não estavam, eu não quis ir, acabei por ir para a PT. Cheguei à PT, foi uma decepção, porque eu na PT fui para a área financeira como tinha trabalhado nos serviços centrais e depois cheguei lá e disseram, a senhora qualquer dia reforma-se, é melhor ir para outra área. E mandaram-me para a comercial, que era como começar o princípio. Só quero vender... Eu corria o dia inteiro, porque qual era, eu não quis ir para a estação porque estava automatizada. No fim, na PT, qual era o meu trabalho? Era tirar listas das pessoas que tinham os telefones em dívida e depois ir entregar à parte mecânica, não me lembro agora o nome, os técnicos, para eles restaurarem os telefones. Ora, está a ver, se a pessoa ia pagar, queria logo o telefone ligado e eu tinha que andar sempre correndo e por vezes as listas não saíam, tinha que fazer aquilo à mão, depois no outro dia quando saíam tinha que riscar. Bem, era uma chatice. Muitos dos que saíram dos serviços centrais dos Correios reformaram-se logo, porque eles nessa altura deram-nos a possibilidade de nos reformarem com 50 anos de idade e 30 de casa, o que era muito bom. Eu ainda não tinha, 30 ou 34 anos, já não sei bem. Eu sei que não tinha ainda completado essa facilidade. E quando vim para a PT, na PT deram a mesma facilidade. Assim que completei isso, pedi logo a reforma. Ainda tive que esperar um ano, reformei-me com 51, mas foi muito bom, não estou nada arrependida. Quer dizer, a minha reforma ficou mais pequena em relação àqueles... Mas ficou livre dos chatices. Pois, em relação àqueles que completaram o tempo todo. Mas fiquei descansadinha. Foi na altura em que fui depois para o ATI. Então vamos falar um bocado disso. Não, primeiro de tudo vamos falar um bocado da sua veia artística. Ui. A Francisca é escritora, é poetisa e tem livros publicados. 4, pelo que sei, não é? Tenho 4 livros publicados, não sei se isso me dá o título de escritora. Mais que direito. E gosto de poesia e gosto de prosa, mas olha, eu tenho nos Jogos Florais a que tenho concorrido, tenho melhores prémios em prosa do que em poesia. Mas o que me levou mais para a poesia foi porque eu pertencia a um programa que faziam na biblioteca, lá embaixo, Biblioteca de Faro, que era Quando a Poesia Acontece.
E então nós levávamos poemas e havia um tema que nos era dado, um poeta ou um escritor, e a partir desse tema era para nós fazermos poemas. Ultimamente só quem fazia era eu. Já não havia mais nenhum que fizesse. Mas houve bons poetas que lá tiveram. O Tito Olívio foi um deles, que ainda frequentou esse programa. E daí a convivência que eu depois tivesse tomado com alguns poetas aqui do Algarve. Antes dessa altura não escrevia, não... Escrevia. Eu sempre gostei muito. Sempre esteve ligado a essa Sempre gostei muito de ler e de escrever. Por exemplo, quando eu ia para Sines, que era miúda dos meus 10 ou 11 anos, a minha mãe nunca ia connosco, quem ia era uma prima comigo e com os meus irmãos, porque a minha mãe tinha que ficar no PCTF e na loja. E então dava-me um valor X para ir comprar qualquer coisa. Sabe o que eu comprava? Livros da coleção Amorzinho. Sabe qual foi a primeira estante? O meu pai vendia na loja a marmelada o quilo. Às quartas, meias quartas, sei lá. E eram umas caixinhas assim, mais ou menos deste tamanho. Aquilo devia trazer para aí 2 ou 3 quilos. E então eu pintei uma dessas caixas e depois preguei na parede ao fundo do quarto, frente à minha cama, e era aí que eu tinha os livros da coleção Amorzinha, que eram pequeninos. Foi o meu princípio de gostar de ler. Como é que, de repente, pensou, eu vou publicar um livro? Talvez porque já concorria a jogos florais e já tinha-me descontos, tanto que o meu primeiro livro, que é este Escritos Meus, praticamente o que tem é contos. Depois, o quarto, já tem uma novela e contos. Quer dizer que foi evoluindo. Fui escrevendo mais. Tenho aqui um livro à minha frente, que é O Sal das Palavras, que é praticamente só poemas. Sim, esse só tem poemas. Que é muito baseado no que faz na UATI. Sim, e tem no final do livro alguns poemas dedicados a professores, a amigas de lá. Está muito ligado com a UATI, esse livro. Então vamos falar um bocado agora da UATI. Como é que a Francisca descobriu a UATI? Então reformei-me, tinha que me ocupar em alguma coisa. Não ia ficar em casa o dia todo. E então andava no Inatel. E no Inatel falaram na UATI. Foi mais ou menos aquela altura. Francisco foi das primeiras da UATI, ou não? Sim, e já tem 30 anos que está na UATI. Estou velhinha. Eu fui para a UATI nos princípios, ainda ela tinha... A primeira coisa que foi para o teatro. E o teatro ainda dava naquelas instalações que eram da igreja. E depois fui lá para baixo para o museu, às outras aulas teóricas. E depois é que viemos cá para cima, mais tarde. Como é que era o ATI nessa altura? Talvez um bocado diferente. Nessa altura, logo no princípio, não havia grupos de canto. Depois, mais tarde, quando tínhamos aulas já cá em cima, ali ao pé da igreja, começámos a ter aulas com a Dona Gertrudes Pacheco e tínhamos só canto coral. E depois, já com a doutora Manuela como diretora, é que passámos a ter a tuna e os cavaquinhos. Mas a princípio era só canto coral. Nessa altura eu andava lá. Era uma coral. Parte mais virada para Era mais para a parte teórica. Era mais para a parte teórica. E para o teatro. Sim. E a Dona Francisca tinha feito teatro antes ou... Não. Foi uma descoberta? Foi sem ser, porque eu já tinha andado e tinha criado um grupo de miúdos em Almodóvar, que eu chamei do Gaia, Grupo Artístico Infantil de Almodóvar. E então esses miúdos cantavam, dançavam e pô-los também a fazer teatro. E quem estava à frente do grupo primeiro tinha sido uma freira daqui do Algarve. E depois ela deixou de poder ir lá acima e fiquei eu e o Padre Alves. É que ficámos à frente do grupo. À religião. Eu nunca fui muito religiosa. Nunca fui muito de andar na igreja. Tanto que em Almodóvar até me levavam um bocado a mal, porque a gente ensaiava na sacristia da igreja e elas diziam, pois, não vem à missa, vem para aqui ensaiar, as beatas. Mas também é verdade que era a única hipótese que os miúdos tinham, se calhar, de serem enquadrados. Olha, que Almodóvar agora é uma sombra daquilo que era naquela altura. Agora está bastante desenvolvida, mas naquela altura não, e os miúdos adoravam. Eram miúdos entre os 4 e os 14 anos. E a primeira saída que eu fiz foi aqui ao Colégio do Alto com eles, em que eram festas da Rádio Renascença. Era o locutor da Rádio Renascença que estava a pôr a música e a entrevistá-los e isso.
E há pouco tempo, já não sei se um ano, se dois, parece-me que já vai fazer 2 anos, que eu fui apresentar os meus livros em Almodóvar e que fiz um apanhado sobre o grupo dos miúdos, com fotografias e tudo, e levei-lhe. Os miúdos que agora são adultos. Agora são adultos, claro, com filhos já. Já com filhos bastante crescidos. Né? Se calhar já com netos, alguns não sei. Um tem um restaurante lá, outro é professor de matemática, outra tem uma agência de viagens, a minha filha veio para São Brás, casou ali e tem feito serviço sempre na Câmara, de maneira que está bem, cada um criou a sua vida. Mas os que me viram ficaram muito contentes e ele veio um apanhado disso que entreguei para a Câmara. Então, mas vamos voltar então ao ATI. O que é que o ATI significa para si? Uma ocupação, uma distração, um ampliar de conhecimentos, tudo isto. Porque eu vou às aulas teóricas, pouco vou às práticas porque tenho que fazer alguma coisa em casa. De maneira que de manhã fico em casa, não tenho empregada, faço as minhas coisas. E de tarde é que venho às aulas. E então para vir às teóricas não posso ir às práticas, que algumas são ao mesmo tempo. Sim, sim. Vamos falar do teatro. Vamos embora falar do teatro. Uma das coisas que é o que eu mais gosto. E uma das que eu já me percebi é que a Francisca acaba por não interpretar. Digamos, consegue dizer um nome para aquilo que faz no teatro. Digamos que é fazer de braço direito do Sr. Teixeira. É ele que é o professor de teatro. Sim. Mas ele sempre levou uma vida muito ocupada. E a princípio era a Manuela Odete quem lhe escrevia textos, quem lhe fazia de secretária, digamos. Depois a Manuela Odete deixou e praticamente fui eu que tomei essa ocupação. Porque os textos que se encontram escritos sobre teatro são textos muito grandes que as nossas colegas não conseguem decorar. Porque, por exemplo, para cada uma são capazes de haver 2 páginas de um livro. Ora, elas não conseguem isso, elas conseguem 2, 3 frases. Porque são pessoas já de bastante idade. E em termos de tempo, se calhar era demasiado extenso. A princípio do teatro não, porque a princípio o espetáculo era só teatro. Desde que começou a haver os cantares, digamos, é que o espetáculo do teatro passou a ser dividido em 2 partes. A parte do teatro e depois a parte de musical, em que acaba por ser os cavaquinhos, acaba por ser a tuna e as guitarras. E às vezes juntam as guitarras com a tuna, mas nem sempre. E agora, ultimamente, no último espetáculo que tivemos, ainda tivemos a professora de inglês a fazer também interpretações teatrais. De maneira que está a ver, a parte teatral tornou-se muito reduzida. Um espetáculo normalmente demora entre 1h30 e 2 horas. O nosso chega a demorar 3 horas. Mas também é verdade que nessas alturas tem que se aproveitar para mostrar a atividade da UATI. Nós gostamos disso, não sei se o fazemos, se não. Mas como digo, o teatro tornou-se, além de se tornar muito reduzido, torna-se difícil arranjar interpretações que as pessoas possam fazer, dadas as suas dificuldades de saúde, de idade, tudo, de decorar, tudo isso. E eu, como uma vez por semana também não ajuda, não é? Pois só temos uma vez por semana. E eu, como também tenho dificuldade em decorar, interpreto razoavelmente, mas decorar também tenho um bocado de dificuldade, acabei por ficar fazendo a apresentação com o Sr. Teixeira. Sou eu que lhe escrevo a apresentação e somos nós os 2 que a fazemos. Vamos falar da UATI. Como é que conseguimos fazer com que mais pessoas dos nossos escalões etários, consigam descobrir a UATI? Bem, isso é uma pergunta difícil. Nós, de umas para outras, dizemos o que fazemos lá. Sim. A minha maneira de divulgar é fazendo assim, é dizendo, temos estas disciplinas, temos aquelas, que temos uma variedade muito grande, temos depois para quem não gosta da parte teórica, temos estas aulas práticas de costura, de bordados, de todas essas coisas, e depois temos as outras de diversão, que é as da música. Pronto, uma maneira de divulgar é dizer isso às pessoas. Ultimamente, e talvez mais ainda nesta direção, mas na outra também já se fazia, uma maneira de divulgar é as saídas. Essas maneiras, também os passeios que fazemos, também é uma maneira de divulgação e de conhecimento. Sim, sim.
E os espetáculos que se fazem E os espetáculos, exatamente. fora do espaço da UATI. Por também. exemplo, domingo vamos a Lolé. Vamos participar num espetáculo em que vão participar muitos outros grupos. É um encontro de grupos de cantares. Vai o nosso e vão outros. Já é o terceiro ano em que vamos. E tem, pelo que eu sei, há um acordo com a biblioteca para de 2 em 2 meses haver lá uma atividade da UATI. Sim, isso começou agora, este ano. Sim, começou primeiro, que a Francisca participou, foi declamar uns poemas, houve a tuna, e agora no próximo dia 28, dia 20 e qualquer coisa de abril, não tenho a certeza do dia e não vou dizer aqui, sei que o teatro vai fazer uma interpretação. Pois, e está-me a preocupar muito. Está-me a preocupar muito porque eu acho, e frisei isso com o Sr. Teixeira, se somos um grupo de teatro, não podemos ir só dizer poesia, que é aquilo que elas fazem com mais facilidade, porque põem a pasta à frente e vão lendo. Temos que fazer qualquer coisa teatral. E qualquer coisa teatral tem que ser, o mais bonito é ser decorada. E nós estamos a decorar para o espetáculo de fim do ano. Está a ver? Agora temos 3 coisas ao mesmo tempo a trabalhar. E estamos a trabalhar para o dia 19, que é o dia do pai, que a diretora resolveu comemorar, e que vamos fazer um pequenino sketch e dizer mais qualquer coisa. Estamos a trabalhar para, este é o dia 19, depois estamos a trabalhar para abril, para irmos à biblioteca, em que eu estou a fazer os possíveis para convencer a malta a fazermos também algum sketch, não ser, como disse, só poesia, e depois temos o fim do ano. Que é o espetáculo Que é o espetáculo de final do ano, em que vamos sempre fazer algum sketch. São 3 coisas ao mesmo tempo. Para as pessoas de 70, de 80 e de 90, não é fácil. Não é fácil. E que o grupo de teatro tem pessoas dessa idade. Pois, por isso é que eu disse essas idades. 90. Por exemplo, a Rosa Martins já fez 90 anos. Exatamente, fez agora. Anda lá no teatro, anda nos cavaquinhos e anda na tuna. Encantada da vida. Era isso que eu, há bocado, quando perguntei do ATI, era este espírito que eu gostava de passar às pessoas de fora. Pois. Há muita gente que ainda considera o ATI como um grupo de velhinhos que estão aqui sentados a olhar para as paredes. Sempre tem havido uma certa... Querem fazer uma certa comparação, embora eu acho que não tenha, entre o ATI e a ARPI. Só que não há comparação. Não há muita comparação. Porque a ARPI não tem disciplinas para as pessoas se entreterem. Só tem o bailarico. E agora, depois da Dona Gertrudes Pacheco ter saído da UATI, levou talvez mais qualquer coisa em termos de cantarem para a ARPI. E depois tem o rancho folclórico. Mas parte teórica a ARPI não tem nada. Aquela parte toda de disciplinas nada. Que teórica não pode tem. Fornecer, não é? Pois, que a UATI pode fornecer, não tem. Que faz muito jeito e que é muito importante para os alunos. Depende daquilo que gostem. Exatamente. Também. Mas porque há uma oferta grande. Também há outra parte da UATI que deve ser bastante valorizada. É que têm ido para a UATI pessoas mesmo enviadas por médicos. Pessoas que têm problemas psicológicos e que a UATI lhe tem feito bastante bem. Por exemplo, nós temos uma agora há pouco tempo lá no teatro e ela já está muito mais aberta do que aquilo que estava. Foi para lá porque tinha uma depressão. E ela já está muito mais aberta, não vamos citar nomes. Claro. Inclusive, também temos professores nesse sentido, que também tinham problemas psicológicos e que ao irem dar aulas para o UATI melhoraram bastante. Pessoas que, entretanto, já tinham chegado ao fim da vida ativa, digamos. Exatamente. Assim, e que não conseguiram ultrapassar aquele... Exatamente. Não sei se já tinham o fim da vida ativa, se o tiraram por doença, isso não sei. Exatamente. Isso não sei, mas sei que aconteceu. Com alunas, acontecer com várias. Temos lá várias com problemas psicológicos. Que estão a usar o ATI para ancorar com a amizade e a camaradagem. Exatamente. É o convívio, é o falar, é o ter que arranjar para sair, o sair de casa. São vários fatores. Aliás, já tive aqui 2 convidadas que focaram muito isso. Pois. O arranjar o cabelo,
obrigar-se Não, a estar, não a é, estar bem com ela própria. não é que tenham que ir bonitas para o ati, não é esse sentido. A gente ao sair é obrigada a arranjar-se. Sentir-se bonitas elas próprias. Exatamente. Que acaba por ser o importante. Exatamente. Nós estamos aqui a falar daquilo que queremos transmitir aos outros, estamos a falar do próprio sentir das pessoas que... E de como nós nos sentimos lá. Como nos sentimos lá. Convivemos, pronto. Claro que nem sempre há muita amizade. Nem sempre as amizades são iguais de umas para outras, variam, mas isso é em todo lado. E nem sempre a amizade é assim uma linha reta. Exatamente. Ultimamente a UATI também tem estado a fazer mais convívios lá do que se faziam nas gerências anteriores. Nós nas gerências anteriores fazíamos mais saídas, mais viagens e menos convívios na sede. E agora estão-se a ter, é uma maneira de, é a tal política de divulgação, está a perceber? Que eu falei, quando falei política, mete esta, é uma maneira de divulgação. Sim, exatamente. E que as pessoas gostam, porque as pessoas, umas gostam de aulas teóricas, mas outras gostam só do prático, do cantar e do... E de estar ali a conversar sem responsabilidade nenhuma, não é? Exatamente. Tudo bem, há aulas teóricas, é muito importante, mas a pessoa está ali sentada a ouvir um professor. Tirando o teatro. O teatro e as partes mais artísticas. Pois, de cavaquinho e de viola e disso. Que não tem. Também já tivemos ginástica, agora não temos quase nada de ginástica a não ser a biodança. E houve muita gente que deixou o teatro para ir para a biodança, porque as aulas sobrepõem-se. E a biodança teve que passar a dar aulas no Farense porque não tem espaço para o número de alunos que tem. Antigamente tínhamos uma professora que era a Lili, que estava muito ligado ao teatro, mas que também dava ginástica. E todas nós gostávamos muito dela. É uma pessoa que merece ser aqui lembrada, porque fez muito para o ATI. Ela levava roupas, ela escrevia, ajudava a escrever coisas, ela colaborava muito comigo na parte mais teórica que fazíamos da UATI. Agora que estava a falar nisso e lembrei-me. Há aqui uma situação, uma curiosidade, digamos assim. Vocês já fizeram parte do filme? Já. O ATI? Já. Conte-nos um bocado, como é que apareceu essa oportunidade? Pois era um familiar da doutora Hermínia que fazia as filmagens. E eles fez um filme que andou por o Paris inteiro. Não, eu por acaso não gostei muito do filme, porque muito daquilo que a gente tinha feito não apareceu no filme. E o filme chamava-se Portugal Não Estava à Venda. Fizemos uma que era Portugal Lendário. Fiz outro que era pôr a Bunha Ascensão lá embaixo à porta do Café Aliança. Tipo publicidade. Sim, era isso, publicitários. Faltava-me o termo há bocadinho para dizer. Fizemos publicitários e depois fizemos esse filme, mas nesse filme aparece pouco daquilo que a gente filmou. Nós filmámos uma cena num hotel em Vila Moura, que era de partir o coco a rir. Era de partir o coco a rir. Era vários artistas, uma deles a Marina Mota, em cima da cama, a dançarem. Era a gente a fingir que estávamos com uma babadeira estendidos por o chão. Bem, fizemos 30 por uma linha. Fizemos depois continuação num veleiro na Marina de Vila Moura, onde dançava também o rancho folclórico de Faro. E onde aquele autor que era daqui de Faro e que morreu há pouco tempo, não me lembro o nome dele, estava lá em cima na Gávea e ele tinha que cantar e depois dizia para nós cá em baixo: despacha-se que eu tenho frio. O Manel e a Fatinha tinham um papel também muito engraçado à beira da piscina, a Fatinha toda muito refastelada naquelas cadeiras onde a gente se põe a apanhar sol e assim com um chapéu muito bonito. Bem, tivemos cenas do Arte da Velha e em que a gente se divertiu imenso. Acabaram por não ser aproveitadas. A parte delas não, quer dizer, aparecemos no filme, mas pouco, aparecemos nesse outro, como é que já não me lembro outro? Exatamente, nesse outro publicitário que acho que se chamava Portugal Lendário. Ou Faro Lendário, era uma coisa assim. Ainda aparece no YouTube. Eu apareço na igreja e apareço numas filmagens que a gente fez ali ao pé do porto dos navios, naquela parte ali, já depois dos ciganos. Fizemos ali uma espécie de cortejo, digamos-lhe assim.
onde aparecemos muitas. Foi muito interessante. Foi muito interessante. Também fizemos muitas coisas com os alunos e que não foram aqui priorizadas, com os alunos das universidades que iam lá fazer complementos dos cursos, e que também foi bastante interessante. E houve um deles em que nós também fizemos gravações, já não me lembro qual foi o grupo, mas tem lá a fotografia. Mas o grupo de teatro? O grupo de teatro. Aliás, a parte de filmes também foi com o grupo de teatro. Por aproveitar as experiências que o professor Teixeira vos tem passado. Pois, que ele nos autorizou a fazer, digamos assim. Ele não teve participação direta nisso? Não, ele não participou nestas coisas. Ele teve o convite, concordou e nós fomos fazer. E não fomos todos, fomos só alguns. Foi muito interessante. Nós vamos ficar por aqui, até porque o tempo passa rapidamente. Isto é só a primeira conversa, nós vamos ter muito mais conversas. Nós estamos a arrancar com este projeto, mas este projeto não é para parar já. Só queria pedir-lhe uma última coisa. Que mensagem é que gostaria de deixar a quem está a ouvir-nos e não faz parte da UATI? Vão para lá. Ajuda-nos a divulgar e ajuda-nos a ser felizes lá. E a irem também e sentirem-se felizes lá. Eu, quando me perguntavam porque é que estava na UATI, sempre dei esta resposta, porque não tem nada melhor. E não é depreciativo, é mesmo porque é bom estar na UATI. É mesmo porque me sinto bem lá, não quer dizer que seja, é uma exceção, é isto. Vale a pena a pessoa investir na UATI? Eu acho que sim. Outra coisa, porque eu gosto de estar na UATI, eu não gosto de ir para o café, estar a falar, e até falo muito alto porque ouço mal, e a vizinha do lado estar a ouvir aquilo que eu digo ou a comentar. E ali na UATI não, ali na UATI a gente fala à vontade. Francisca, foi um prazer. Um prazer foi meu. Devemos gosto muito de falar, se calhar falei demais. Até à próxima. Até à próxima que a gente se encontre. E não se esqueçam o lema deste programa: conversas leves, histórias fortes. Obrigado por estar desse lado.